Fernanda Manhota, voltamos com a Fernanda Manhota, que é a nossa analista de internacional, porque, olha, ela foi chamada a prestar esses esclarecimentos, ela compareceu, mas difícil, né? Uma situação difícil, um tanto... qual a confiança que ela passa, né, para poder se manter no cargo, como ela mesma defendeu? Uma situação muito delicada, né? Muito delicada, Débora, e bastante improvável que não haja efeitos em função desse episódio, inclusive com a própria destituição das equipes e troca de nomes, né? Inclusive, essa é a pressão que se faz nesse momento. É claro que as investigações têm que avançar, é evidente que vão esperar que sejam, de fato, concretizadas algumas... que se tenha mais clareza na concretização dessas investigações, né? É importante não se precipitar, mas me parece insustentável, ainda mais depois de admitida a responsabilidade por óbvio, que nada aconteça nesse campo. Eu diria, em relação aos efeitos políticos desse episódio, né, algumas coisas que são importantes. Primeiro, a gente já pôde perceber, logo nas manifestações subsequentes aí do Trump, como isso vai ser trabalhado pela campanha dele. Então, o Trump assumindo aí um caráter messiânico, quase que como o escolhido, né, sendo apresentado como aquele que luta pelos Estados Unidos, que está disposto a correr riscos pelo país. Essa é a narrativa que restou desse episódio e é isso que vai ser enfatizado perpetuamente até a eleição. Esse é um primeiro ponto. Além disso, é claro que não oficialmente pelos candidatos, porque seria uma acusação até leviana, mas a gente sabe que a bolha de apoiadores mais visceral do trumpismo nos Estados Unidos, inclusive alguns que funcionam como aqueles volantes, né, que vão orientando a narrativa, sobretudo nas redes, vão produzir a ideia de que a negligência foi deliberada, porque afinal de contas o serviço secreto está ligado a Washington, que por sua vez estaria ligado ao Biden. Esse tipo de teoria da conspiração que a gente já vê acontecer. Então, isso acaba, né, de certa forma, se propagando, independente de não ter base efetiva na realidade. Agora, um comentário diante dessas duas ramificações que a gente já viu iniciar é que talvez o timing desse episódio seja desfavorável ao Trump, né? Até porque está muito longe ainda da eleição e novos fatos políticos, como esse próprio da desistência do Biden, acaba tirando um pouco o protagonismo que eventualmente esse episódio poderia ter se tivesse acontecido mais próximo da eleição. E por fim, Débora, existe nos Estados Unidos uma leitura, da qual eu inclusive compartilho, de que o Trump, na sua primeira manifestação pós-atentado, que, digamos, mais importante foi a fala dele na convenção republicana, ele perdeu a oportunidade, né, de reorientar o discurso. Muita gente apostava que ele, seja por necessidade política ou, de fato, por uma convicção de quem passou por um episódio traumático, pudesse vir mais moderado, pudesse, de alguma forma, aproveitar o momentum que se criou para falar com o eleitor indeciso, né, se mostrar um pouco mais presidenciável, e não foi o que a gente viu. A gente, na verdade, viu ali dois Trumps, né, o do teleprompter e depois o Trump da vida real, no mesmo discurso. E a frase que mais se falou nos Estados Unidos naquele momento foi de que o Trump teria, de certa forma, boicotado a sua própria chance que o atentado deu a ele, né, de ampliar a sua base de eleitores. Então, acho que a gente vai, sim, acompanhar as investigações e as novidades que virão delas. Acho que haverá, sem dúvida, punições ligadas aos responsáveis por ter negligenciado esse serviço de segurança, que não poderia ter acontecido nesses termos, né? Foi bastante amador o que aconteceu, para ser bem sincera. Agora, politicamente falando, eu sinto que o efeito vai ser menor do que algumas pessoas apostariam. Inclusive, desde o início eu falava que a comparação era inevitável com a facada em Jair Bolsonaro aqui no Brasil, mas que eu notava uma série de diferenças entre os dois casos. Sigo afirmando que não é a mesma coisa e nem vai gerar os mesmos efeitos, Débora.